Bom dia a todos e a todas. Bom dia, doutor Misorelli, doutor João. Bom dia. E todos aqui presentes. Declaro aberta a presente audiência que tem por objetivo a apresentação e discussão do relatório de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2021. Conforme determinação contida no artigo 36 da Lei Complementar número 145, de 13 de 1 de 2012. Agora eu abro a palavra para o nosso senhor secretário José Carlos Misorelli. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos passar a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021, lembrando que essa prestação já foi feita junto ao Comuse e devidamente aprovada. Então, a referência à Lei 8142 de 90 e à Lei Federal 141 de 2012. Com relação às informações demográficas, então a gente vê aqui Santana de Parnaíba, com uma área de 183.816 km², uma população de 142.301 habitantes, com uma densidade demográfica de 774,15. Com relação à maternidade municipal, uma relação dos nascidos na maternidade. Então, nós tivemos aqui, no terceiro quadrimestre, com relação ao total de partos, são 337 partos, sendo 221 partos vaginais e 116 cesáreas. Com relação ao ano de 2021, então, um total de 1.130 partos em 2021. Com relação à mortalidade por grupos e causas. Então, a gente vê aqui uma importante terceiro quadrimestre com 24 doenças infecciosas e parasitárias. Vou falar só o total de 2021, com 241, e doenças do aparelho circulatório, 78, com 226. Então, aqui já mostra, inclusive, em decorrência da própria pandemia, essa inversão do número de óbitos com relação a entre doenças infecciosas e do aparelho circulatório, que a gente sabe reconhecidamente que sempre foi superior do aparelho circulatório. Com relação à rede física e serviços contratados, nós temos aqui ainda a Central de Regulação, o Centro de Atenção Psicossocial, são os 3 CAPs, o Centro de Saúde, Unidade Básica de Saúde, que são 12 unidades, a clínica, como clínica especializada ambulatório, então nós temos o CEFIS, a Casa Centro de Saúde da Mulher Parnaibana e a UNTR, que é a Unidade de Diálise. A farmácia, que é no Almoxarifado Central, o Hospital Geral, que é o Hospital de Santana de Parnaíba, o Hospital de Maternidade, e o Hospital do Covid, que é o Fernão Dias. Com relação à policlínica, o ambulatório médico de especialidades, o AME, o pronto atendimento, que é a UPA e o pronto-socorro infantil, a Central de Gestão em Saúde, que é a própria Secretaria, a unidade móvel de urgência pré-hospitalar, que é as 2 bases do SAMU, localizadas na Fazendinha e Alphaville, e a unidade de apoio e diagnóstico, que é a SPX, e o Instituto SPX, com contratos diferentes. Os dados de produção. Então, produção e ações de saúde no terceiro quadrimestre. Com relação à atenção básica, que envolve as UBSs e as USAs, foram 240.221 atendimentos. Com relação à atenção especializada, que envolve o CAPS e o Centro de Especialidade, foram 705.544 atendimentos. Tivemos 1.455 internações entre o Santa Ana e o Fernão Dias, no período, e atendimento na urgência e emergência, que é o pronto-socorro, a maternidade e os pronto-atendimentos, são 5.339. Os CAPs tiveram um atendimento de 16.445. Com relação à assistência farmacêutica, no terceiro quadrimestre foram distribuídos 41.232.928 medicamentos, com valor um custo desses medicamentos de R$ 12.809.688. E o total de medicamentos distribuídos no ano de 2021 foi de R$ 21.733.833.
Com relação à produção dos exames, então aqui nós temos no terceiro quadrimestre os exames cardiológicos, 5.107, laboratório de análises clínicas, 330 mil, exames de imagem, entre mamografia, ultrassom, endoscopia, são 20.281, exames de raio-x, 20.626, exames oftalmológicos, 2.782, com relação aos exames de especialidade, a colposcopia, tococardiografia, eletroencefalo, polissonografia, 1.249, e exames de diagnóstico por tomografia, 1.817. Lembrando que todos os exames aqui realizados no município, tá? Não entram aqui os números que foram produzidos em outros serviços. Com relação às ações da dengue, o movimento Casa a Casa, foram 29.714 visitas, a avaliação de densidade larvária foram 1.702, ações de bloqueio não houve necessidade de nenhuma, nebulização também não, e atendimento a denúncias, 69. E com relação aos pontos estratégicos, são aqueles lugares que guardam, fazem reciclagem, foi atendido 100%. Com relação a... Lembrando que esses dados aqui são de 31 de dezembro. Então, esse é o total de casos notificados que nós tivemos, 72 mil, de Covid, né, evidente, 72.776, descartados 43.143, investigação, na época, 4.900 casos, não havia nenhum óbito em investigação, e atendimento em outros municípios, notificações em outros municípios, 8.900, são munícipes de outros lugares. Total de casos confirmados, 15.833, internado à época tinham 17 pacientes, curados 15.416 e à época eram 400 óbitos. Hoje está em 420 óbitos. Com relação às doses aplicadas até 31/12, é um número já que a gente, como isso mudou muito, né, vocês vão perceber que hoje aumentou muito o quantitativo, mas a gente já estava com o total de doses aplicadas em 31 de dezembro, 274.449 doses, que significa praticamente a primeira e segunda dose de toda a população de Santana de Parnaíba, que é de 142 mil pessoas. Então, em 31 de dezembro, a gente já estava com 100% da população vacinada com as duas doses. Tá? Hoje nós estamos, só para ter um número, nós estamos por volta de 120% da população vacinada com primeira dose, 108% da população vacinada com segunda dose e 64%, 65% com a terceira dose. O que é interessante é que nós estamos com relação às crianças, que é uma preocupação muito grande de todo mundo, nós estamos com 80% da população de 5 a 11 anos vacinada com a primeira dose. Ontem, inclusive, Santana de Parnaíba foi elogiada na reunião do Estado, em que, como sendo o município que mais atingiu vacinação na região. Isso foi ontem, isso deve vir por escrito também, depois eu remeto à Câmara. Mas foi um elogio público da DRS1 à atuação de Santana de Parnaíba com relação à vacinação. Mas, gente, ainda tem muita gente para vacinar, tá? Muita gente ainda. Com relação às ações de saúde que foram divulgadas em redes sociais, lembrando que muitas dessas ações aqui são solicitações, são pleitos feitos por vereadores dessa casa, e que nós atendemos todos os pedidos através de capacitações, treinamentos, divulgação, ações nas unidades de saúde. Então, todas elas foram aplicadas e algumas outras também que foram feitas em decorrência da construção do novo hospital, da vacinação, né? Mas foram muitas as ações que foram feitas. Tá? Isso aqui foi divulgado em dezembro. Aí eu vou passar para o João para fazer a parte demonstrativo financeiro. Bom dia a todos. Agora nós vamos fazer a apresentação dos recursos aplicados na saúde. Primeiramente, a gente vai apresentar, então, o total das receitas próprias. No terceiro quadrimestre foram atingidos 329 milhões de reais,
chegamos no acumulado 2021, já atingimos a marca de R$ 1 bilhão. O gerenciamento, administração e suporte, o orçamento inicial era de 18.558, foi atualizado para 21.397. No terceiro quadrimestre foi empenhado 7.642, liquidado 7.967 e pago 7.354. No exercício, o valor empenhado foi de 21.048, o valor liquidado de 20.119 e o valor efetivamente pago de 19.325. Com os recursos de transferências, o valor inicial do orçamento era de 4.306, foi atualizado para 3.606. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado foi de 353 mil, valor liquidado de 725 mil e o valor pago de 810 mil. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 3.571, valor liquidado de 3.484 e o valor pago de 3.484. Na atenção básica, o orçamento inicial dos recursos municipais foi de 81.252, foi atualizado para 79.607. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado de 17.437, valor liquidado de 30.484 e o valor pago de 29.826. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 77.803, o valor liquidado de 74.642 e o valor pago de 73.514. Nos recursos de transferências, o orçamento inicial de 3.144 foi atualizado para 4.242. O valor, no terceiro quadrimestre, o valor empenhado de 1.497, valor liquidado de 1.433 e o valor pago de 1.433. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 4.081, valor liquidado de 4.016 e o valor pago de 4.016. Na atenção especializada, os recursos municipais, o orçamento inicial foi de 23.027 mil, orçamento atualizado para 22.753. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado foi de 5.680, o valor liquidado de 7.612 e o valor pago de 7.313. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 21.833, o valor liquidado de 19.849 e o valor pago de 19.391. Com os recursos de transferência, o orçamento inicial de 10.995 foi atualizado para 11.873. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado de 2.943, o valor liquidado de 3.793 e o valor pago de 4.255. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 11.402, o valor liquidado de 10.445 e o valor pago de 10.439. Na atenção hospitalar, com os recursos municipais, o orçamento inicial era de 147.965, 147.965. O orçamento atualizado passou para 150.115. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado foi de 33.463, o valor liquidado de 57.748, o valor pago de 56.566. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 149.586, o valor liquidado de 137.977 e o valor pago de 136.085. Com os recursos de transferências, o valor empenhado no terceiro quadrimestre foi de 3.315, valor liquidado de 4.423 e o valor pago de 4.452. No acumulado do exercício,
o valor empenhado de 14.452, valor liquidado de 14.168 e o valor pago de 14.168. Na vigilância sanitária, com os recursos municipais, o orçamento inicial foi de 595 mil, atualizou-se esse valor para 528. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado de 145.410, valor liquidado de 145.410 e o valor pago de 154.474. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 411.049, valor liquidado de 411.049 e o valor pago de 411.049. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial de 868 passou atualizado a 766 mil. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado de 281 mil, valor liquidado 281 mil e o valor pago de 281 mil. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 740 mil, valor liquidado de 740 mil, valor pago de 740 mil. Na vigilância epidemiológica, com os recursos municipais, o orçamento inicial de 1.768.000, valor atualizado de 1.904.000. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado de 624 mil, valor liquidado de 667 mil e o valor pago de 686 mil. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 1.774, valor liquidado de 1.757 e o valor pago de 1.753. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial de 1.178 foi atualizado para 1.260. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado de 434 mil, valor liquidado de 456 mil e valor pago de 456 mil. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 1.183, valor liquidado de 1.183 e o valor pago de 1.183. No resumo geral, nós tivemos, com os recursos municipais, um orçamento de 273.165, foi atualizado para 276.304. No terceiro quadrimestre, foi empenhado 64.993, valor liquidado de 104 milhões e o valor pago de 101 milhões. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 272 milhões, valor liquidado de 254 milhões e o valor pago de 250 milhões. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial de 25.959 foi atualizado para 36.616. No terceiro quadrimestre, foi empenhado 8.824, valor liquidado de 11.113 e valor pago de 11.689. No acumulado do exercício, o valor empenhado de 35.432, valor liquidado de 34.039.000, valor pago de 34.032.000. No total geral, o orçamento inicial de 299.206.000 foi atualizado para 313 milhões. No terceiro quadrimestre, o valor empenhado foi de 73.818, valor liquidado de 115.744, valor pago de 113.591. No total geral do exercício, o valor empenhado foi de 307.891, valor liquidado de 288 milhões e o valor pago de 284 milhões. Bom, essas aqui são o que seriam nossas transferências obrigatórias. Então, no exercício, no terceiro quadrimestre, nós teríamos que ter aplicado na saúde 15% da arrecadação própria. Esse valor no terceiro quadrimestre seria de 49.357.000. O que nós fizemos, o valor acumulado foi do terceiro quadrimestre, usando não só com os recursos municipais, 104 milhões.
Quer dizer, então, no terceiro quadrimestre, ao invés de 15% que nós deveríamos ter gasto com a saúde, foram gastos 31%. No acumulado do exercício, nós deveríamos ter gasto com a saúde 151.458.000, que representa os 15% da arrecadação própria. O valor acumulado foi de 254.758.000, que representa 25,23% de aplicação com os recursos próprios na saúde. Então, a diferença do terceiro quadrimestre a mais, que a Prefeitura aplicou a mais do que deveria, foi de 55 milhões, e, no cômputo geral, a Prefeitura aplicou na saúde 103 milhões a mais do que era a obrigação dela. Agora, o demonstrativo de montante e fontes de recursos do Covid. No terceiro quadrimestre, as receitas de transferências federal e estadual foi de 1.883.000. No acumulado do exercício, foram 5.821.000. As despesas no terceiro quadrimestre foi empenhado 1.283.000, valor liquidado de 1.027.000 e o valor pago de 1.027.000. No exercício de 2021, o valor empenhado foi de 11.707.000, valor liquidado de 10.214.000 e o valor pago de 10.214.000 com o Covid. Perfeito. Obrigada, seu João. Obrigada, secretário. Eu quero cumprimentar o vereador Vieirinha, que acabou de chegar, e gostaria de saber, tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Não? Alguém no plenário quer fazer alguma pergunta, algum esclarecimento? Não? Então, tá. Reforçando, né, doutora, a questão da adesão das vacinações das crianças de 5 a 11 anos, não é isso? É importante a gente realçar, lembrando que nós estamos fazendo todas as vacinas em todas as unidades de saúde com demanda livre, primeira, segunda, dose de reforço, adulto, idoso, adolescente, criança, em todo o período de atendimento das unidades com demanda livre. Nós estamos trabalhando com dois processos, tem o processo agendado e o processo demanda livre, mas não depende da agenda, porque as agendas que nós estamos abrindo agora já são chamados aqueles que faltaram em outras situações. Então, para vocês terem uma ideia, nós abrimos a Secretaria de Educação no sábado e domingo, nós tínhamos um agendamento de mais de 15.000 vacinas entre sábado e domingo que a gente previa receber. E não vacinamos, acho que 1.500. Então, existe ainda um absenteísmo muito alto com relação à vacinação. Mesmo assim, a gente está entendendo que nós estamos com uma população bem alta vacinada, mas tem muita gente ainda sem vacina. E é fundamental. Lembrando que, principalmente com relação às crianças, ficou definido isso com relação ao Ministério Público, numa reunião que tivemos recentemente, que também vai se proceder da mesma forma que o Estado. No final do bimestre, será exigida a carteira de vacinação, inclusive com o Covid, né? Essas crianças não serão impedidas de frequentar as aulas, porém serão encaminhados esses casos ao Conselho Tutelar e, eventualmente, ao Ministério Público. Isso pode trazer alguma consequência ao responsável, né? Então, eu acho que é importante que a gente se precavenha. Além do que, a gente viu ainda agora em janeiro um crescimento no número de casos de Covid. Aqui nessa casa tiveram casos, na Secretaria de Saúde tiveram casos. O que a gente vê é o seguinte, é de menor gravidade, porque as pessoas estavam vacinadas. Então, realmente, há um afastamento importante, às vezes, de funcionário, mas que eles passam bem, não evoluem como evoluíam. É só olhar o nosso Fernão Dias, né? Hoje nós temos, se eu não me falha a memória, 3 pacientes internados com Covid, mas, na verdade, eles estão internados porque estão com Covid, não estão internados porque estão com o Covid. Quer dizer, eles têm outras patologias que levaram eles à internação,
mas como foi feito o exame, deram positivo. A positividade do exame está sendo bem mais alta, né? Até pela facilidade de detectar o vírus hoje do que era um tempo atrás. Então, mas a consequência ela é muito menor, a gravidade muito menor. Lembrando, vamos fazer agora a vacinação, porque ontem o informe do Butantan ele está entregando para o Ministério da Saúde hoje 2 milhões de doses da vacina da gripe atualizada. É uma quantidade muito pequena para o Brasil ainda, mas em breve nós estaremos vacinando também contra a gripe, né? E o que acontece? Tem que ter um espaço de tempo entre a vacina do Covid e a vacina da gripe. Então, é importante que se vacinem agora do Covid, para assim que tiver disponível a vacina da gripe, que foi aquele tumulto que aconteceu em final de dezembro, em janeiro, em todos os municípios, né, com filas de espera em alguns lugares até de mais de 24 horas. Não foi o nosso caso, mas chegamos a ter fila de espera de 5 horas para passar num atendimento médico no pronto-socorro, por causa da gripe. Então, logo, logo chegará a vacina, e é bom que as pessoas estejam vacinadas. Então, as unidades de saúde estão à disposição, tem todas as vacinas, estão todas disponíveis para qualquer faixa etária, sem agendamento, com demanda livre, pode procurar as unidades de saúde, que será feita, ou tem alguns ainda de primeira dose, que a gente tem visto. Nós fizemos nos parques também, vacinação, se precisar. Essa semana já estamos realizando também nas escolas. Existe uma programação de 1 ou 2 escolas por dia, em que os pais autorizaram a vacinação, que é obrigatório que os pais autorizem. Estamos fazendo também nas escolas para tentar atingir o máximo possível. E já estamos nas crianças com primeira dose 80%, já começou, já quem tomou Coronavac já tem que tomar a segunda dose, já está no prazo, né, com 28 dias. Perfeito. Nossa, foi de suma importância esclarecer essa situação das crianças que, de repente, os pais estão inseguros, né, em administrar as vacinas, até por conta que deparamos com um caso, dias atrás, justamente a questão do Conselho Tutelar se deparou com uma situação dessa, a recusa de alguns pais, né? E, baseado no Ministério, eu acho que a preocupação é grande, até por se tratar de menores, né, e o responsável, de repente, entender, né, doutor, como o senhor bem colocou, a importância da vacinação. Como foi mencionado, houve casos dentro dessa Casa de Leis, porém, baseado na situação de estarmos imunizados, tivemos alguns sintomas, mas, graças a Deus, não passou disso, né? Obrigada, doutor, pelo esclarecimento. O vereador Vielinha quer fazer uma colocação. Eu abro a palavra para o vereador. Bom dia a todos e a todas, pelo Instagram, Facebook. É importante frisar, doutor Mesorelli, que aqui na nossa cidade nós temos o maior estoque de medicamentos, né? Isso é importante. Onde que o seu dinheiro está sendo investido. Temos também a construção da nova UBS, doutora Cátia Cury, ali no Jaguari, doutor, ali bem centralizado para atender toda a população. A reforma da UBS Colinas da Anhanguera, também a construção do novo hospital e maternidade. É importante, né? Isso vai nos atender bastante a demanda, para que as pessoas sejam atendidas no nosso município. Estamos também, aqui na nossa cidade já nasceram quase 3.000 crianças, inclusive a primeira criança que nasceu na maternidade aqui, chama-se o Theo, que é do Colinas da Anhanguera, né? Olha que privilégio, né? E nós temos aqui mortalidade infantil aqui, é 0 na nossa cidade. Parabenizar aí também toda a equipe, doutor Mesorelli, da saúde, que a saúde é tudo, né? Sem saúde nós não somos nada e não vamos chegar a lugar nenhum. É um investimento importante, né, na saúde. Quero também falar aqui também, doutor Mesorelli, no Suru também tem a UBS, né, esse que foi inaugurado. Agora a distância das pessoas teve que deslocar do Suru até o centro. E antes nós tínhamos um ônibus aí antigo, né? Coisa horrorosa, né? E hoje temos um investimento maciço na saúde. É isso aí, doutor Mesorelli. Parabéns aí, toda a equipe, todo o pessoal da saúde. Muito obrigado. Deus abençoe. Um bom dia. Eu também gostaria de parabenizá-los, né, todos os profissionais. Eu sou suspeita em falar dessas pessoas das quais eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar lado a lado, o comprometimento do nosso secretário, junto com os demais da equipe,
como bem mencionou o vereador que me antecedeu, a nossa saúde, Santana de Parnaíba está de parabéns, né? Temos equipes aí, profissionais empenhados, é feito todo um estudo, o secretário empenhado todo o tempo, sanando, né, as deficiências, é feito estudo e, através de resultados, é que a gente chega a uma conclusão. E todas estas medidas têm sido tomadas. O doutor bem colocou que foi realizada algumas atribuições, algumas plantões aos finais de semana em parques municipais, né, doutor? Então, assim, a nossa saúde, quando a gente se depara com outros municípios e que fala de Santana de Parnaíba, né, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, as pessoas ficam assim, nossa, aonde fica, né? A gente fala, Santana de Parnaíba, Grande São Paulo, hoje já é conhecida, né, desenvolveu bastante, tem um conhecimento muito grande. E, assim, eu gostaria de parabenizá-los, né, pelo empenho, pela dedicação, no nome do secretário senhor José Carlos Misorelli, o senhor João, que cuida da parte de finanças, não é isso? Então, assim, e levo o meu abraço a toda a equipe. Doutor, obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, bom dia. E eu dou por encerrada essa... Só para mim falar rapidinho, só para mim concluir. Viu, doutor? Rapidinho. Nós temos ali, doutor, na prefeitura, o BI, é um painel eletrônico ali, o tempo, quantos médicos atendem, não é isso, Nelson? E quanto tempo você está esperando para passar no médico. Isso é um controle interno para saber quantas pessoas ali, também quantas pessoas estão com Covid, né? Também na educação, quantas pessoas, as crianças, eles está todo ali o investimento que a gente acompanha todo o trabalho. Obrigado, Nelson. Muito obrigado. A gente, graças a Deus, nessa Casa de Leis, pararam-se, né, de levantar alguma situação, até porque não tem o que se falar da nossa saúde em Santana de Parnaíba, né? Às vezes eu fico entristecida porque vereadores que outrora não têm a informação deveriam estar aqui hoje para, de repente, esclarecer suas dúvidas, né? Mas é isso. De repente, por motivos, né, pessoais, de repente, outros compromissos, não tiveram condições de estar aqui hoje. Mas eu quero agradecer a presença de todos e eu dou por encerrada esta audiência. Bom dia e muito obrigada.